Segundo a medicina tradicional, a psoríase é uma doença inflamatória da pele, considerada crônica, autoimune e não contagiosa. Vamos parar aqui para refletir um pouquinho sobre o significado de doença autoimune. Uma doença autoimune é uma condição que ocorre quando o sistema imunológico ataca e destrói os seus próprios tecidos por engano. Mas como assim o nosso próprio corpo nos atacar? Eu vou trazer aqui uma outra abordagem, um outro caminho, uma nova visão sobre as doenças. Para a nova medicina germânica, que é uma das principais bases da terapia Seven Healings, que é a minha especialidade terapêutica dentro da medicina integrativa, não existe doença autoimune. Na realidade, o que acontece? O nosso corpo, ele responde perante conflitos biológicos. De acordo com o Dr. Hammer, a psoríase e outras doenças autoimunes não surgem do acaso para simplesmente nos atacar. Na realidade, elas são respostas do nosso próprio corpo para nos ajudar a sobreviver de algo que ocorre em nossa vida, que nos coloca em perigo e que é totalmente inesperado. Qual que é a causa da psoríase segundo o Dr. Hammer, né? Nessa visão que eu estou trazendo aqui para você. Por trás da psoríase existem conflitos de separação, como se alguém que amasse fosse arrancado da sua pele. Por exemplo, meu filho, meus pais, meu parceiro, meu amigo, meu bichinho de estimação fosse arrancado da minha pele. Ou até mesmo o contrário, não querer um contato físico, querer se separar de alguém. Lembrando que aqui os conflitos de separação, eles podem ser reais ou imaginários, porque o nosso cérebro não diferencia o que é real do que é imaginário. Então, o medo de perder ou o medo de separar também pode desencadear o conflito biológico. A partir desse momento de fase ativa do conflito, que nós chamamos, quando o corpo está sob o estresse, acontece uma descamação da pele, porque isso reflete exatamente o que a pessoa está vivendo, ou seja, a perda do contato, ou quando não quer nenhum contato mais. E quando o conflito é resolvido, ou seja, quando a doença ela entra na fase reparatória, fase de cura que nós chamamos, a pele fica avermelhada com o retorno do contato perdido e o tecido ele é todo recuperado. Então essa é a segunda fase que a gente chama de fase de solução, ou fase reparatória, fase de cura. Na psoríase, a gente pode verificar que fica uma parte branca com descamação da pele e a outra parte da pele fica vermelha. Isso significa, então, que existe um duplo conflito de separação ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo de duplo conflito de separação para ficar mais didático. Então, imagine que a gente tem uma mãe que mora com seu filho e, de repente, por algum motivo, ela precisa se mudar com urgência. Então, aqui a gente encontra um conflito totalmente inesperado. Ela fica longe desse filho. Esse poderia ser, então, o primeiro conflito de separação, certo? Só que essa mãe, ela não tem somente esse filho, ela tem outro filho. Então, ocorre um segundo conflito de separação. Nesse contexto, vamos supor que um dos filhos resolve visitar a mãe. Com isso, ela resolve um dos conflitos, tá? Só que esse filho, ele não fica o tempo todo com ela, ele foi simplesmente fazer uma visita. Nesse exemplo que eu coloquei aqui, o que poderia ocorrer nessa situação? A mãe, ela pode desenvolver psoríase se ela sofrer por não ter o contato físico com os dois filhos. E aqui, uma coisa muito importante da gente falar é que tudo vai depender da sua percepção individual. Não são todas as pessoas que expostas a essa situação vão desenvolver psoríase. Então, isso vai depender muito da percepção individual de cada um perante a sua realidade. Quando a gente para de separar o corpo da mente, da emoção, e a gente trata a unidade, nós conseguimos ter mais resultados nos tratamentos, e a gente pode entender e confiar mais no nosso corpo, porque a nossa natureza biológica, ela é perfeita. Para a gente entender mais profundamente as principais causas da psoríase, é necessário ir na raiz biológica, porque a biologia, ela explica tudo. O tratamento Seven Healings faz exatamente isso. Ele encontra e trata as causas enraizadas da psoríase, reduzindo a massa do conflito, que a gente chama, e permitindo a autocura do seu corpo de forma totalmente natural. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários, que eu vou te responder com todo carinho. Muito obrigada pela sua atenção, um grande abraço e até o próximo vídeo.